Lula e Bolsonaro. Quem eu devo escolher segundo a visão cristã? Analisando os dois candidatos à presidência, sendo que os dois são os que mais se destacam na corrida da presidência. Existe alguma diferença entre os dois que um cristão deve notar e olhar, para que ele consiga dar o seu voto de uma melhor maneira que também glorifica a Deus. Porque através da nossa vida nós conseguimos glorificar a Deus e engrandecê-lo. Então o meu e o seu voto também faz parte disso. E uma das maneiras que nós devemos votar conscientes é olhando a vida do candidato que eu vou votar. Olhando a vida dos dois, quem eu devo votar? Quais são as características do presidente que eu quero para governar o Brasil? Quais são as características da pessoa que eu vou votar? Lula. Lula apoia a internacionalização da Amazônia. Ele quer que a Amazônia seja de todos os países. Bolsonaro é contra. Lula quer que o Brasil seja aberto a todos os países, inclusive a Amazônia. Bolsonaro é contra. Lula se aliou a Nicolás Maduro, a Chávez, presidentes comunistas, socialistas. Bolsonaro se aliou a Trump, presidente capitalista. Lula é de esquerda, Bolsonaro de direita. Lula é querido por todos lá fora, era querido, mas devido à corrupção se perdeu. Bolsonaro é odiado por causa da sua postura em defender o nosso país. Lula apoia a ideologia de gênero. Bolsonaro defende os princípios cristãos. Lula apoia aborto. Bolsonaro defende a vida. Mas, olhando tudo isso, quem eu devo votar? Qual é a minha opinião? Qual é a sua opinião, Wilson Ferreira, sobre quem você deve votar? A minha opinião tem que ser pautada na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela nos traz clareza sobre quem eu devo votar. Lá em Provérbios 29:2 diz que quando o justo governa, o povo se alegra, porém quando o ímpio governa, o povo geme. Esse provérbio nos traz uma lição que nós devemos colocar sobre o nosso país e votar sobre a qual engrandece os princípios da palavra, na pessoa que traz os princípios da palavra consigo. Essa pessoa, lá em 1 Timóteo capítulo 2 diz que nós devemos orar pelas autoridades, porque Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. Se teve alguma autoridade sobre o nosso Brasil, ela foi constituída por Deus. Ela esteve ali porque Deus tinha um plano, Deus é soberano, Deus tem um projeto. Deus nos deu a liberdade de eu e você votar em um presidente a qual tem os princípios cristãos, a qual traz os princípios cristãos consigo. Olhando essas duas escolhas, qual deles traz os princípios cristãos consigo? Qual deles traz o amor à vida consigo? Qual deles traz a visão de família consigo? Nós devemos nos atentar para isso, porque quando eu e você votar em alguém que não tem os padrões cristãos consigo, essa pessoa vai apoiar leis contra a igreja, leis contra a família, leis em favor do aborto, leis para destruir a minha e a sua fé, aquilo que eu e você acredita. Então nós devemos sim nos posicionar para defender aquilo que a gente acredita por meio do meu e do seu voto. A Constituição de 1988, ela diz que todo o poder emana do povo através do voto e através daquelas pessoas a qual nós escolhemos. Então eu e você, através do meu e do seu voto, nós devemos escolher uma pessoa que defende os padrões cristãos, os padrões de família e os padrões da palavra do Senhor. Talvez você fale, você escolheu Bolsonaro em vez de Lula? Não. Nós devemos, cada um deve atentar e olhar
para aquele candidato que defende os padrões cristãos da sua cidade, do seu estado e também do país. Cada pessoa tem que olhar quem ela deve votar, observando segundo a palavra e não segundo a opinião da maioria, porque nem sempre a maioria está de acordo com a palavra, está de acordo com os padrões cristãos de família que Deus instituiu. Então, fica essa reflexão para você. Quem eu devo escolher como autoridade sobre a minha vida? Quem eu devo escolher como autoridade sobre a minha casa? Quem eu devo escolher como autoridade sobre o nosso país? Que Deus abençoe sua vida.